Bom, boa tarde. Nosso trabalho fala sobre bisfosfonato em implantodontia. O trio é composto por eu, né, a Mariana e a Paula. Bom, né, na introdução aqui a gente vê que o uso dos bisfosfonatos, eles vêm sendo investigados nesses últimos anos, né, na área da odontologia, assim como a gente já viu em sala de aula, e até em outras matérias a não ser a da implantodontia. E ela está diretamente ligada às implicações com modelamento e remodelamento do osso. Inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas, né, com o objetivo de fazer o quê? Minimizar a reabsorção óssea e tornar superior a quantidade e a qualidade de tecido ósseo regenerado ao redor dos implantes. Bom, e quando a gente vai ver isso aqui, né, basicamente os bisfosfonatos eles agem no metabolismo ósseo, né, pela a inibição da proliferação de osteoclastos, né? Então ele vai agir fazendo com que o osteoclasto ele não seja replicado, né? Ele não reabsorva osso, sendo utilizado principalmente para o tratamento de condições osteometabólicas, tais como as doenças de Paget, as metástases ósseas, a osteogênese imperfeita, hipercalemia maligna e a osteoporose grave. Nesses desenhos ao lado, né, a gente pode ver como que é mais ou menos uma remodelação óssea, né, através da proliferação de osteoclastos, um osso com osteoporose, como que fica essa superfície óssea, né, como que fica esse osso, fica poroso, né, e mais para frente a gente vai vendo um pouquinho mais aprofundado como que funciona isso na implantodontia. Bom, aprofundando um pouquinho mais, né, para a gente conhecer os tipos de bisfosfonato, a gente tem uma classificação dividida em três gerações, né? A primeira geração ela é utilizada inicialmente para inibir as calcificações ósseas ectópicas e mais tarde o medicamento ele vai inibir a reabsorção óssea, como por exemplo o etidronato, que é uma medicação via oral, né? Que a pessoa vai tomando para evitar com que essas reações de reabsorção aconteçam. Na segunda geração, a gente tem principalmente o tiludronato, que ele é utilizado para inibir a reabsorção óssea, mas só que ele não previne a mineralização do osso, né? Não causa, ele não gera prevenção, fazendo com que o osso seja mineralizado. Ele só inicialmente inibe a reabsorção que pode acontecer no osso ali. Bom, já em terceira geração, né, a gente pode ver que esses bisfosfonatos são chamados de aminobisfosfonatos, que eles têm maior potência, né? Alguns continuam sendo via oral, assim como o alendronato, o pamidronato, e existem alguns que são via endovenosa, né? Tratamento de algumas neoplasias, né? Nem sempre ósseas, mas que tem uma potencialização maior para inibir a, essa remodelação óssea aí. Quando a gente fala de mecanismo de bisfosfonato, o que é esperado, né? Então é esperado que o bisfosfonato ele consiga conter, né, a perda de osso através dessa remodelação, além de aumentar a densidade do osso, né, diminuindo o risco às fraturas patológicas resultantes da progressiva perda da densidade óssea. Então, de maneira geral, o mecanismo do bisfosfonato é inibir com que o osso seja reabsorvido. Bom, embora os bisfosfonatos eles apresentem um efeito benéfico quanto à inibição da reabsorção óssea em pacientes que apresentam a osteoporose, a supressão excessiva do turnover ósseo pode levar ao acúmulo de microdanos, né? Ao longo do tempo, essa utilização de bisfosfonato vai causando danos que a gente acaba não reparando. Assim, a maior preocupação clínica com a utilização de bisfosfonatos, que normalmente os potentes, né, que são os de terceira geração, ela poderia ser comprometida da qualidade óssea normal por excesso de reparação
de repressão, desculpa, da reparação óssea. Então, os bisfosfonatos eles possuem a capacidade de inibir a quebra da hidroxiapatita, suprimindo efetivamente a reabsorção óssea daquele local. Bom, falando de tempo de duração no organismo, o alendronato de sódio ele possui nitrogênio em sua composição e o que vai fazer com que aumente relativamente a potência dos bisfosfonatos, hidrogenados nesse caso. E a sua permanência no tecido ósseo ela chega a mais ou menos a 10 anos. Já falando de isolendronato, conhecido também como ácido isolendrônico, ele é o bisfosfonato hidrogenado para uso endovenoso mais potente que existe no mercado. Nos slides anteriores eu citei o zolendronato como zometa. Ele é utilizado não só para neoplasias, né, como metástase ósseas, assim também como câncer de mama, as metástases de mama e outros tipos de células cancerizáveis, né, no organismo. Ela apresenta uma permanência superior no osso, né, a 10 anos. Bom, a prevenção e o tratamento da osteoporose é um cuidado importante que deve ser observado em pacientes possíveis candidatos ao uso de implantes dentários, já que a capacidade regenerativa ela está sendo prejudicada com o tecido ósseo, né, que poderia reduzir a cura em torno dos implantes, limitando assim seu uso. A gente já viu em sala isso, né, que até a manutenção do implante, o dentista tem que estar ciente disso, a orientar o paciente. É, a implantação dos implantes, né, o ato de implantar, ele também causa necrose óssea, e o paciente que já faz uso de bisfosfonato, ele vai ter o maior problema, né, na hora de estar fazendo esse procedimento. Falando agora de osteonecrose, a osteonecrose dos maxilares é uma grave complicação potencial com o uso prolongado, né, dos bisfosfonatos. A osteonecrose associada ao tratamento oral difere da induzida por via intravenosa. O tratamento oral ele exige um período longo de terapia antes que o osso seja exposto. Manifestam exposição óssea com menor frequência e os sintomas são menos intensos. E existe a possibilidade de melhora, né, e cicatrização do osso exposto após a interrupção da droga. Já os intravenosos eles possuem maior potência no osso, induzindo assim maior risco de desenvolver a osteonecrose. E esse risco é diretamente proporcional ao tempo de uso do medicamento. Bom, aqui a gente colocou só uns exemplos, né, de osteonecrose por uso de bisfosfonato, né, como que ficaria esse rebordo aí, como que ficaria o osso após o implante. E é necessário que o cirurgião dentista ele tenha um conhecimento prévio para que ele não acabe sendo acometido por essas surpresas, né? Bom, em recomendações, o que a gente pode ver, né? Previamente ao início da terapêutica, né, do tratamento do paciente, o paciente ele deve passar por um exame de cavidade bucal completa, com realização de todos os procedimentos invasivos, como exodontia, cirurgias periodontais, colocação de implantes, além da adoção de medidas preventivas, que a gente já viu isso bastante em periodontia e implanto. Caso seja necessário, a realização de procedimentos invasivos, o tratamento deve ser adiado até 4 semanas após a última exodontia e requer terapia antibiótica profilática. Bom, o cirurgião dentista então ele deve estar atento, né, estar alerta para identificar pacientes usuários crônicos de uso de bisfosfonato e prevenir as complicações decorrentes a esse uso prolongado, né, dessa droga. Não deve ficar alheio a essa condição médica que poderá trazer consequências super indesejáveis, né, no pós-operatório de procedimentos cirúrgicos que envolvem os tecidos ósseos entre os implantes dentários. E agora a gente chega, né, nessa relação entre o uso do bisfosfonato e a implantodontia, né? A colocação de implantes dentários ou a regeneração óssea guiada envolve um risco maior, né, de osteonecrose em pacientes submetidos a tratamento com bisfosfonatos orais. Pelo fato de bisfosfonatos
seria uma classe de medicamentos que interagem no remodelamento ósseo, muitos estudos foram realizados com o intuito de aproveitar os efeitos antirreabsortivos dessa droga, bem como melhorar o padrão de densidade óssea, tanto em áreas periodontais como nas áreas periimplantares. Alguns estudos, alguns artigos, eles dizem que o cirurgião dentista ele deve primeiro avaliar a condição clínica do paciente prévia, né, e ver o histórico de uso do bisfosfonato. Nenhum estudo fala não se deve colocar o implante no paciente que faz uso de bisfosfonato. Existem estudos que falam que realmente uma avaliação completa e criteriosa vai fazer com que o dentista não seja pego de surpresa na hora de fazer um tratamento em pacientes com o uso dessa droga. A ação do bisfosfonato sobre o metabolismo ósseo é a principal responsável por lesões. E a inclusão de informações mais específicas sobre essa complicação potencial na bula dos medicamentos, bem como o alerta aos profissionais envolvidos, são atitudes extremamente importantes para que não podem ser negligenciadas, né? Assim, pensando dessa forma, nesta forma de osteonecrose, a prevenção é fundamental, pois a maior parte dos casos é desencadeada por algum fator traumático, quadros infecciosos que levam ao rompimento da mucosa oral, infecções, exposição e necrose óssea. Bom, assim a gente conclui que, tendo em vista várias pesquisas e artigos lidos, inúmeras pesquisas sobre o uso de bisfosfonato vêm alertando os profissionais sobre o risco de desenvolvimento de osteonecrose na cavidade oral. Entretanto, embora esse seja um importante problema clínico, não se deve desprezar os benefícios dessa droga. Foi o que eu falei anteriormente. Uma avaliação prévia, criteriosa, vai fazer com que o profissional não passe por nenhum tipo de problema, nem o paciente. E os bisfosfonatos podem proporcionar grandes vantagens em cirurgias reconstrutivas maxilofaciais, prevenindo essa reabsorção óssea. Os bisfosfonatos possuem diferenças quanto à estrutura química, potência, via de administração, dosagem e indicações. Por isso, é importante manter-se atento sobre as novas pesquisas e descobertas para cada droga específica. O conhecimento atual sobre os efeitos da osteopenia, que é a diminuição, das células regeneradoras do osso, e da osteoporose, sobre as doenças periodontais e perda óssea alveolar, é inconclusivo até o momento. É claro que para bisfosfonatos não são indicados como tratamento adjuvante como parte de terapia periodontal, devido ao risco de osteonecrose. Quanto à colocação do implante, não há dados convincentes de que é contraindicado no paciente com osteoporose. No entanto, o paciente deve entender o pequeno risco de comprometimento da cicatrização óssea na instalação do implante, se o mesmo faz uso de bisfosfonatos orais.